Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um recurso, sobre o agravo de instrumento. Então, bora começar a nossa aula para a gente ver quando é que a gente vai interpor agravo de instrumento. Então, prestem atenção. O agravo de instrumento é o recurso capaz de modificar uma decisão não terminativa. Portanto, se dirige às decisões interlocutórias, que tratam de questões ao longo do processo. O que é que a gente já consegue entender aqui? O agravo de instrumento, ele vai ser utilizado para impugnar decisões interlocutórias, ou seja, decisões proferidas ao longo do processo, no curso do processo, e não decisões terminativas, mas decisões que estão sendo proferidas durante o processo pelo magistrado. Então, professora, a gente pode utilizar agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas pelos magistrados? Não. Somente aquelas decisões interlocutórias que versam sobre as matérias que estão no artigo 1015 do CPC. Abram o código de vocês no artigo 1015 do CPC. Bora, eu tô esperando. Abram o código de vocês no artigo 1015 do CPC, que o artigo 1015 do CPC, vai trazer para a gente o cabimento do agravo de instrumento em relação às decisões interlocutórias. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que tratam sobre as matérias que estão no artigo 1015 do CPC. Na forma do artigo 203 do CPC, os pronunciamentos do juiz se dividem em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Aqui, a gente se concentra nas decisões interlocutórias. Contra a sentença, cabe apelação, certo? Mas a gente não está vendo o recurso de apelação. A gente está vendo o agravo de instrumento. E contra despacho? Contra despacho não cabe nenhum recurso. Despacho não é recorrível. Despacho é irrecorrível. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Então, esses atos eles não vão ter recurso também, porque não precisam nem de despacho. Então, vejam, sentença é decisão que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, sentença, ela põe fim ao processo. Sentença é uma decisão final, vai pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum ou coloca fim à execução, mas a sentença põe fim. É decisão proferida no final do processo. No final do processo, a gente tem a sentença. Já a decisão interlocutória, ela é proferida durante o processo. É uma decisão proferida no curso do processo. No curso do processo, o juiz ele pode proferir várias decisões. Ele pode proferir decisões acerca da produção de provas, acerca de um ato processual a ser cumprido. Então, no curso do processo, o juiz ele pode proferir várias decisões. E essas decisões proferidas no curso do processo são decisões interlocutórias. Sentença é decisão final. Decisão interlocutória não é final. Decisão interlocutória é no meio do processo, é durante o processo, é no curso do processo. Enquanto que despacho não é nem decisão. Despacho é pronunciamento. Então, por isso, como eu falei para vocês, o despacho, ele é irrecorrível. Despacho é pronunciamento proferido de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes. É pronunciamento e é
irrecorrível. Contra despacho não cabe recurso. Eu disse para vocês abrirem o VAD de vocês no artigo 1015 do CPC. Por quê? O artigo 1015 do CPC traz pra gente que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre essas matérias que estão no artigo 1015 do CPC. Se for qualquer outra matéria que está sendo tratada na decisão interlocutória, não cabe agravo de instrumento. Cabe o quê? Cabe o quê? Cabe o quê? Apelação. Mas se a decisão interlocutória tratar sobre as matérias do artigo 1015, aí contra essa decisão interlocutória cabe agravo de instrumento. Porém, se a matéria não tiver no artigo 1015, essa decisão interlocutória ela vai ser impugnada por meio de apelação. Se a matéria tiver no artigo 1015, a gente usa o agravo de instrumento. Então, vejam, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória. Então, a parte, o autor, por exemplo, ele pediu uma tutela provisória para o juiz e o juiz concedeu a tutela provisória no curso do processo, por meio de decisão interlocutória. Não foi uma decisão final, foi uma decisão no meio do processo. O processo ele ainda está correndo e o juiz ele concedeu a tutela provisória pedida pelo autor. Nesse caso, o réu não gostou dessa concessão, dessa decisão interlocutória concedendo a tutela provisória. O réu, ele não queria que a tutela provisória fosse concedida. O que é que ele faz, então? Ele pode atacar essa decisão interlocutória por meio do agravo de instrumento. É possível também agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre mérito do processo, contanto que seja no curso do processo, durante o processo. Rejeição de alegação de convenção de arbitragem. Então, as partes, autor ou réu, uma das partes está alegando que houve convenção de arbitragem e o juiz rejeitou durante o processo a alegação de convenção de arbitragem. Contra essa decisão, cabe agravo de instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Vamos ter aula específica sobre esse incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Mas, se o juiz ele proferir essa decisão interlocutória, essa decisão ela é recorrida por meio de agravo de instrumento. Rejeição de pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de sua revogação. Se a rejeição do pedido de gratuidade ou o acolhimento do pedido de revogação à gratuidade da justiça foi realizado por meio de decisão interlocutória, essa decisão interlocutória ela é agravável. Exibição ou posse de documento ou coisa, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, exclusão do litisconsorte, excluiu um dos litisconsortes durante o processo, agravável. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova na forma do artigo 373, parágrafo 1º, outras hipóteses expressamente previstas em lei, decisão interlocutória proferida na fase de liquidação, sentença ou cumprimento de sentença no processo de execução e no inventário. Essa última hipótese daqui, ela é bem interessante e bem importante. Por quê? Se a gente estiver falando de decisão interlocutória, qualquer uma, independentemente da matéria, então qualquer decisão proferida no curso do processo, na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, processo de execução e no inventário,
Então, qualquer decisão interlocutória proferida nessas fases, a decisão interlocutória ela vai poder ser agravável. Ela vai poder ser impugnada por meio do agravo de instrumento. Então, qualquer uma das decisões interlocutórias, independentemente da matéria, quando a gente tiver fase de liquidação ou cumprimento de sentença, processo de execução e inventário. Qualquer decisão interlocutória proferida nessas fases poderá ser agravável, independentemente da matéria da decisão interlocutória. Então, vejam, vocês não precisam decorar todas essas hipóteses de agravo de instrumento. Por quê? Porque vai estar lá com vocês o VAD. E aí vocês vão estar com o artigo 1015 do CPC lá com vocês, no VAD de vocês. Então, na hora da prova, teve lá uma decisão interlocutória. O enunciado está dizendo que teve uma decisão interlocutória que foi proferida pelo juiz. E aí você tá na dúvida se cabe agravo de instrumento ou não. Você vai, então, ver o artigo 1015. É uma matéria que tá no artigo 1015, então cabe agravo de instrumento. Não tá no 1015, então não cabe agravo de instrumento. Então, na hora da prova, vocês vão estar lá com o artigo 1015. Não precisa decorar todas essas matérias do artigo 1015, mas é importante ter uma noção, certo? O agravo de instrumento, ele também vai ser cabível para impugnar decisão que julga parcela do processo. O artigo 354 diz que, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos 2º e 3º, o juiz proferirá sentença. Artigo 485, sem resolução de mérito. Artigo 487, com resolução de mérito. Então, é o seguinte, o que é que vocês precisam saber? O agravo de instrumento, ele vai ser utilizado tanto para impugnar decisão interlocutória que versa sobre matéria que está no artigo 1015, quanto vai ser utilizado também para impugnar decisão que julga parcialmente o processo. Se a decisão ela é parcial, ela julga parcialmente o processo, contra essa decisão que julga parcialmente o processo, cabe agravo de instrumento. A decisão a que se refere o CAPT pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Então, a gente tem essas duas hipóteses do agravo de instrumento. Artigo 1015 do CPC, então, quando a decisão interlocutória tratar sobre as matérias do 1015, e quando a gente tiver julgamento parcial do processo. Contra a decisão que julga parcialmente o processo, cabe agravo de instrumento. O juiz decidirá parcialmente o processo quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcelados deles mostrar-se incontroverso, estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. Então, a gente tem lá uma petição inicial, certo? E a petição inicial, E a petição inicial, ela tem vários pedidos. Existem alguns pedidos que eles são incontroversos. Então, não importa o que o réu for falar. Esses pedidos daqui, alegados na petição inicial, eles são incontroversos. Então, o juiz, ele pode julgar parcialmente o processo, porque tem pedidos incontroversos. Então, havendo pedido incontroverso, o juiz ele já pode julgar esse pedido incontroverso. Julgando apenas alguns dos pedidos, a gente tem o julgamento parcial do processo. Contra essa decisão, cabe agravo de instrumento. E quando estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. Então, são questões que elas já podem ser julgadas. São questões que estão prontas para julgamento. E aí a gente também vai ter um julgamento parcial do processo. Contra a decisão que julga parcialmente o processo, cabe agravo de instrumento.
a parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão de julgar parcialmente o processo. Então, apesar do julgamento ter sido parcial, esse julgamento ele já pode ser executado, já pode ser cumprido. Essa decisão parcial do processo já pode ser executada, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. O recurso, no caso, é o agravo de instrumento, mas mesmo assim, a decisão, ela já pode produzir seus efeitos. Se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Então, decisão parcial do processo, a gente impugna por meio do agravo de instrumento. E essa decisão, ela já pode produzir seus efeitos. Diferentemente de outros recursos, como a apelação e o recurso ordinário constitucional, no agravo de instrumento, o recurso é interposto aonde? Diretamente no juízo que vai julgar. Então, a gente não tem folha de interposição. Por quê? Porque o recurso ele vai direto para o tribunal. O recurso ele vai ser endereçado para o tribunal que vai julgar o recurso. Então, não tem folha de interposição. No agravo de instrumento, só existe as razões recursais propriamente ditas. Por quê? A gente vai ter folha de interposição quando o recurso ele for dirigido primeiramente ao juízo que proferiu a decisão. E aí, esse juízo que proferiu a decisão vai remeter o recurso para o tribunal que vai, de fato, julgar o recurso. Mas aqui no agravo de instrumento, não. O agravo de instrumento, ele já vai ser dirigido para o tribunal. Já vai ser dirigido diretamente para o tribunal que vai julgar o recurso. Então, a gente não tem folha de interposição no agravo. Quais são os requisitos do agravo de instrumento? Nome das partes, então a gente vai ter a qualificação, a exposição dos fatos e do direito, então fatos e fundamento, pedidos de reforma ou invalidação da própria decisão e o próprio pedido do agravo de instrumento, nome e endereço completo dos advogados. Esses requisitos a gente vai ver bem direitinho quando a gente vai vendo a estrutura do agravo de instrumento. O agravo de instrumento é processado no tribunal, como eu falei para vocês, certo? Então, o agravo, ele vai direto para o tribunal. Então, a gente não tem folha de interposição, porque vai direto para o tribunal. Ao mesmo tempo em que o processo de origem, ele vai seguir no juízo a qual. Então, a gente teve uma decisão interlocutória. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Desenhar aqui embaixo. A gente teve uma decisão interlocutória proferida no curso do processo, durante o processo. Foi uma decisão, por exemplo, que concedeu a tutela pedida pelo autor. Tutela pedida pelo autor. O autor pediu uma tutela e o juiz concedeu a tutela. Foi uma decisão interlocutória que concedeu a tutela. E aí, o réu não gostou. O réu não gostou dessa decisão interlocutória que concedeu a tutela. Porque ele não queria que a tutela fosse concedida. Ele vai fazer o quê? Vai utilizar o agravo de instrumento para impugnar a decisão interlocutória. E esse agravo de instrumento vai ser dirigido ao tribunal. O agravo de instrumento vai ser dirigido diretamente ao tribunal. Então, já chega lá no tribunal o agravo de instrumento, enquanto que o processo aqui, ele vai continuar correndo. O processo daqui, ele continua correndo enquanto o agravo está sendo julgado pelo tribunal. Enquanto o agravo de instrumento está sendo processado e julgado no tribunal, o processo, ele continua correndo no juízo de primeiro grau normalmente.
Por meio deste recurso, alguns documentos do processo devem ser levados ao tribunal juntamente com a petição das razões recursais. Porque o que é que acontece? O desembargador no tribunal, ele precisa entender o que é que está acontecendo no processo que está lá no primeiro grau, no processo que proferiu a decisão interlocutória que está sendo recorrida, a decisão que está sendo recorrida. Então, o desembargador, para entender o que é que está acontecendo no processo que proferiu a decisão recorrida, ele vai precisar desses documentos. Então, a gente vai ter que ter o tópico da juntada de documentos no agravo de instrumento, porque o agravante, ele vai precisar juntar documentos no agravo para que o desembargador entenda o que é que está acontecendo. Então, ele vai juntar cópia da petição inicial, cópia da contestação, cópia da decisão recorrida. Na prova, basta a menção dos documentos. Então, tem um tópico que a gente vai ver que é da juntada dos documentos, que você vai simplesmente mencionar que os documentos, eles foram juntados ao recurso. E você vai colocar como base o artigo 1017, inciso 1º do CPC. Então, quais são esses documentos obrigatórios do agravo de instrumento para que o desembargador entenda o que é que está acontecendo? Cópia da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Em caso de inexistência de qualquer desses documentos, a petição deverá ser instruída com declaração feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal. Agora, o que é que a gente tem? A gente só precisa desses documentos se os autos eles forem físicos. Se os autos forem eletrônicos, não vai precisar juntar esses documentos. Por quê? Porque nos autos eletrônicos, o desembargador do tribunal, ele consegue acessar todos esses documentos. A gente só vai precisar dessa cópia se a gente estiver falando de autos físicos. E facultativamente pode-se juntar todos os documentos que o agravante quiser que ele reputar útil ao entendimento do desembargador acerca do que está acontecendo ali no primeiro grau, que foi onde foi proferida a decisão recorrida. A gente tem também o tópico das custas, né? As custas, elas precisam ser recolhidas. Na forma do artigo 1017, parágrafo 1º, acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno. Então, tem que pagar as custas recursais e tem que demonstrar isso na peça, abrindo-se apenas um tópico das custas, como a gente vai ver mais na frente. Nós temos também os efeitos do agravo de instrumento, porque é o seguinte: o agravo de instrumento, ele não tem efeito suspensivo automático. O efeito suspensivo automático é lá na apelação. Aqui no agravo de instrumento, a gente não tem efeito suspensivo automático, certo? Para que o efeito suspensivo ocorra, ou seja, para que a decisão ela não produza os seus efeitos, o agravante ele precisa pedir. Então, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuídos imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos 3º e 4º, o relator, no prazo de 5 dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Então, se o agravante ele quiser efeito suspensivo, ele vai ter que pedir ao relator, vai ter que pedir no agravo o efeito suspensivo para que a decisão recorrida não produza seus efeitos. Se ele não pedir, a decisão recorrida vai produzir seus efeitos.
O prazo para interposição do agravo é de 15 dias, né? Como todos os recursos, menos embargos de declaração, que o prazo é de 5 dias, mais agravo de instrumento, prazo de 15 dias. Mesmo prazo para contrarrazões, e é possível pedir tutela de urgência no agravo de instrumento se a gente tiver os requisitos do artigo 300 do CPC, ou seja, o perigo na demora e a probabilidade do direito. Então, havendo os dois requisitos, probabilidade do direito e o perigo na demora, né, é possível o pedido de tutela de urgência no agravo de instrumento. Bora ver a estrutura. A gente tem a tempestividade do agravo de instrumento. Qual é o prazo do agravo? 15 dias úteis. Assim como o prazo para apresentar as contrarrazões. O preparo, né, a gente tem que demonstrar que o preparo ele foi cumprido, o pagamento das custas foi feito, o cabimento do recurso, em que a gente vai indicar a hipótese de cabimento com base no 994, inciso 2º, junto com 1015 seguintes do CPC. A gente vai também pedir o efeito suspensivo, porque o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo automático. O agravante, ele precisa pedir o efeito suspensivo. Então, vai requerer a concessão do efeito suspensivo, se for o caso, na forma dos artigos 995, parágrafo único, e 1009, inciso 1º do CPC. Juntada de documentos, né, como a gente viu, o desembargador ele precisa entender o que está acontecendo naquele processo. Caso os autos sejam físicos, aí a gente pede a juntada. Se for auto eletrônico, não precisa pedir a juntada. Requerer a juntada dos documentos obrigatórios, artigo 1017, inciso 1º do CPC, bem como informar os nomes e endereços dos advogados, artigo 1016, inciso 4º do CPC. Fatos em que a gente vai fazer um resumo do enunciado. A gente vai trazer aquelas informações mais importantes para entender, né, o que é que está acontecendo ali naquela situação. Fundamentos jurídicos, em que a gente vai ter os fundamentos para a reforma da decisão recorrida, por que é que aquela decisão ela precisa ser reformada. É aqui que você vai concentrar todos os fundamentos, né? Impugnar fato a fato daquela decisão recorrida. Então, fundamento por fundamento. Depois a gente vai colocar os requerimentos e aí vai requerer que o recurso seja conhecido e provido e demais pedidos como a reforma da decisão. Agora a gente vai ver a peça do agravo de instrumento. Como é que esses tópicos eles vão estar na peça mesmo, de maneira mais minuciosa. Então prestem atenção. O agravo de instrumento, ele vai ser endereçado ao tribunal que vai julgar o recurso. Então, o agravo de instrumento, ele já vai direto para o tribunal que vai julgar e processar o recurso. E aí, a gente vai ter o endereçamento, excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente do tribunal. Então, já vai, ó, para o tribunal. Número do processo. Se o enunciado disser um número, ótimo. Se não disser, 3 pontinhos. Nome do agravante, estado civil, profissão, inscrito no CPF, número 3 pontinhos. Endereço eletrônico, 3 pontinhos. Residente e domiciliado na rua, 3 pontinhos. Nos autos dos processos, número em que litiga com o nome do agravado, né? Vai dizer lá, se a questão disser, se o enunciado trouxer o nome do agravado, coloca. Se não, coloca assim. Nome do agravado, 3 pontinhos. Estado civil, profissão, inscrito no CPF, número, endereço eletrônico, residente domiciliado na rua. Vem, por meio do seu advogado, infrafirmado, com procuração em anexo, endereço eletrônico, 3 pontinhos, com endereço profissional na rua, onde deverão ser encaminhados as intimações, com base nos artigos 1015 e seguintes do CPC 2015, interpor o quê? Agravo de instrumento em face da decisão interlocutória proferida nos autos pelos fatos e fundamentos a seguir.
Tópico da tempestividade, indicando que o recurso for interposto dentro do prazo de 15 dias, conforme artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Cabimento. O recurso é cabível por se tratar de decisão interlocutória. Aí descreve, né, qual é a natureza da decisão, informar lá que tem o artigo 1015 do CPC de 2015 ou artigo 354, parágrafo único ou 356, parágrafo 5º do CPC. Preparo. A gente só não coloca o tópico do preparo se o enunciado disser que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Se o enunciado disser que a parte é beneficiário da justiça gratuita, a gente não vai colocar o tópico do preparo. Agora, se o enunciado também disser que já existe a justiça gratuita para aquela parte, a gente não coloca também o tópico do preparo. Só coloca o tópico do preparo se não for beneficiário da justiça gratuita. Inclusive, né, como eu falei, se o enunciado tiver pedindo a justiça gratuita para a parte, nesse caso a gente vai abrir o tópico da justiça gratuita. Segue anexo o comprovante de preparo, bem como a guia de recolhimento para interposição do recurso, satisfazendo o requisito do artigo 1007 do CPC. Efeito suspensivo, né? Porque no agravo de instrumento a gente não tem efeito suspensivo automático. O efeito suspensivo deve ser concedido nos termos do artigo 995, parágrafo único e 1019, inciso 1º, ambos do CPC 2015, tendo em vista o risco de cumprimento da decisão ora atacada por explicar, né, o risco dos efeitos da decisão recorrida. Tópico da juntada de documentos. Então, em observância ao artigo 1017, inciso 1º do CPC, requer de início a juntada de todos os documentos legalmente previstos para instruir o recurso de agravo de instrumento, quais sejam cópia da decisão agravada, certidão da intimação da decisão e os instrumentos de procuração outorgadas aos advogados das partes do processo, ora agravada e agravante. Em atendimento ao artigo 1016, inciso 4º do CPC, informa o nome e o endereço dos advogados, do agravante e do agravado. Então, isso aqui, ó, sempre vai ter lá na peça do agravo de instrumento, no recurso. Se mencionar que o processo é eletrônico, informar que deixa de juntar os documentos obrigatórios em função do teor do artigo 1017, parágrafo 5º do CPC. Então, os autos, eles são físicos, precisa de tudo isso. Tudo isso. Os autos são eletrônicos, não precisa, então, juntar os documentos, mas informa que não está juntando os documentos porque os autos são eletrônicos, conforme artigo 1017, parágrafo 5º do CPC. E aí, depois a gente vai falar sobre os fatos, né? Você vai resumir aquilo que foi trazido pelo enunciado da questão, colocar as informações mais importantes e aí vai para os fundamentos. Por que a decisão interlocutória ela deve ser reformada? O que é que tem de errado naquela decisão interlocutória? Fundamentar conforme a temática do caso concreto, né? Conforme aquilo que foi trazido para a gente no enunciado. O enunciado está trazendo qual situação? A gente vai fundamentar conforme a fundamentação, né? A informação trazida pelo caso concreto, pelo enunciado. Na dúvida sobre o tema, a gente vai recorrer ao índice remissivo de assuntos no seu vade-mecum. Nós temos aulas aqui no nosso método VDE segunda fase de como utilizar o índice remissivo. Então, você vai saber aí como localizar os assuntos no índice. E aí nós temos os pedidos, diante do exposto, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso nos termos do artigo 925, parágrafo único, 1019, inciso 1º do CPC, a juntada
do comprovante de preparo ou pedido de gratuidade nos termos do artigo 98 e 99 do CPC, que o agravado seja intimado para oferecer contrarrazões no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1019, inciso 2º do CPC, e que o recurso seja conhecido e provido, determinando a reforma da decisão recorrida para a condenação do recorrido nos ônus da sucumbência nos termos do artigo 85 do CPC, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Terminou os pedidos, faz o fechamento, nesses termos pede deferimento, local, data, advogado, OAB, número. Então, essa é a estrutura do agravo de instrumento. E agora, a gente vai ver como é que o agravo de instrumento ele já foi cobrado para vocês entenderem a identificação desse recurso. A editora Cruzeiro lançou uma biografia da cantora Jaqueline, que fez grande sucesso nas décadas de 1980 e 1990. E por conta do consumo exagerado de drogas, dentre outros excessos, acabou por se afastar da vida artística, vivendo reclusa em uma chácara no interior de Minas Gerais, há quase 20 anos. Então, a gente tem aqui, a editora Cruzeiro, que fez uma biografia da cantora Jaqueline. Poucos dias após o início da venda dos livros e alguns dias antes de um evento nacional organizado para sua divulgação por meio de oficial de justiça, a editora foi citada para responder uma ação de indenização por danos morais cumulada com a obrigação de fazer, ajuizada por Jaqueline. Então, Jaqueline não gostou que a editora Cruzeiro fez uma biografia dela e ajuizou essa ação de indenização por danos morais cumulada com a obrigação de fazer. No mesmo mandado, a editora foi intimada a cumprir decisão do juízo da primeira vara civil da comarca da capital do estado de São Paulo, que deferiu a antecipação de tutela para condenar a ré a não mais vender exemplares da biografia. Ficou faltando B aqui. Bem como a recolher todos aqueles que já tivessem sido remetidos a pontos de venda e ainda não tivessem sido comprados no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$50 mil. Então, a gente teve uma decisão interlocutória, né? Aqui do juízo da primeira vara civil da comarca da capital do estado de São Paulo, que deferiu a antecipação da tutela. A decisão acolheu os fundamentos na petição inicial, no sentido de que a obra revela fatos da imagem e da vida privada da cantora, sem que tenha havido a sua autorização prévia, o que gera lesão à sua personalidade e dano moral, nos termos do artigo 20 e 21 do Código Civil, e que, sem a imediata interrupção da divulgação da biografia, essa lesão se ampliaria e se consumaria de forma definitiva, revelando perigo de dano irreparável e o risco ao resultado útil do processo. A editora procura você, como advogado ou advogada, informando que foi intimado da decisão que concedeu a tutela, né? Há 3 dias, mas o mandado somente foi juntado aos autos no dia de hoje. E que pretende dela recorrer, pois entende que não se justifica a censura à sua atividade, por tratar-se de informações verdadeiras sobre a vida de uma celebridade. E afirma que o recolhimento dos livros lhe causará significativos prejuízos, especialmente com o cancelamento do evento de divulgação programado para ser realizado em 30 dias. Na qualidade de advogado da editora Cruzeiro, elabore o recurso cabível voltado para impugnar a decisão que deferiu a antecipação da tutela descrita no enunciado afastados embargos de declaração. Então, ele já diz que não é embargo de declaração. Prestem atenção. Em algum momento, nesse enunciado, você viu a palavra sentença?
Você viu fim do processo? Não viu. Então, a gente ainda não teve o fim do processo. A gente teve uma decisão proferida durante um processo. Uma decisão interlocutória que versa sobre concessão de tutela. E aí, a gente tem essa possibilidade do agravo de instrumento contra decisão que versa sobre tutela provisória, que está lá prevista no artigo 1015 do CPC. Então, o recurso cabível vai ser o agravo de instrumento. E como é que fica a peça desse enunciado? Excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque o enunciado trouxe pra gente o local, processo número 3 pontinhos, editora Cruzeiro, porque você é advogado, advogada da editora. Então, a editora Cruzeiro é a agravante. Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 3 pontinhos, com sede na rua 3 pontinhos, nos autos do processo número 3 pontinhos, em que litiga com Jaqueline, estado civil, profissão, inscrita no CPF número tal, residente domiciliada na rua, endereço eletrônico, vem por meio do seu advogado infrafirmado, com procuração em anexo, endereço eletrônico, com endereço profissional na rua 3 pontinhos, com base no artigo 1015 seguinte do CPC, interpor o quê? Agravo de instrumento em face da decisão interlocutória proferida nos autos pelos fatos e fundamentos a seguir. Então, a gente teve uma decisão interlocutória que versa sobre tutela. É cabível, portanto, agravo de instrumento. Tempestividade. Cumpre destacar que o recurso foi interposto dentro do prazo. Qual é o prazo? 15 dias úteis, conforme o artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, contados da data da juntada aos autos do mandado de intimação, conforme artigo 231, inciso 2º do CPC. Tópico do cabimento: o recurso é cabível por se tratar de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, conforme o artigo 1015, inciso 1º do CPC. Tópico do preparo: segue anexo o comprovante do preparo, então afirma que o preparo ele foi realizado, bem como a guia de recolhimento para interposição do recurso, satisfazendo o requisito do artigo 1010 do CPC. A gente pede também o efeito suspensivo, porque o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo automático. Importante mencionar que, nesse caso, a proibição de venda dos exemplares e o recolhimento da obra dos pontos de venda gerará enorme prejuízo financeiro ao agravante, restando demonstrado o risco de dano grave. Além disso, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a agravante publicou apenas informações verdadeiras sobre a celebridade, como pretende provar, motivo pelo qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso na forma do artigo 995, parágrafo único, ou artigo 1019, inciso 1º do CPC. Então, aqui no efeito suspensivo, a gente vai trazer por que é importante que a decisão recorrida ela fique suspensa. Se a decisão recorrida não ficar suspensa, produzir seus efeitos, quais são os riscos? É isso que a gente vai trazer no tópico do efeito suspensivo. A gente tem também o tópico da juntada de documentos. Em observância ao artigo 1017, inciso 1º do CPC, requer de início a juntada de todos os documentos legalmente previstos para instruir o recurso de agravo de instrumento, quais sejam a cópia da decisão agravada, a certidão da intimação da decisão e os instrumentos de procuração outorgados aos advogados das partes do processo, ora agravada e agravante. Em atendimento ao artigo 1016, inciso 4º do CPC, informa o nome e o endereço dos advogados do agravante e do agravado pelo agravante, 3 pontinhos, pelo agravado, 3 pontinhos. Então, a gente tem aí o tópico da juntada de documentos para o desembargador ali conseguir entender o que é que está acontecendo no processo de primeiro grau.
a gente vai trazer os fatos. E aí, um resumo daquilo que está acontecendo no enunciado. O agravante lançou uma biografia da agravada. Então, nomenclaturas, agravante, agravada, que fez grande sucesso. Poucos dias após o início das vendas dos livros e alguns dias antes de um evento nacional organizado para sua divulgação por meio de oficial de justiça, a agravante foi citada para responder a uma ação de indenização por danos morais cumulada com a obrigação de fazer, ajuizada pela agravada. Além disso, foi intimada a cumprir decisão do juízo da primeira vara civil da comarca da capital do estado de São Paulo, que além de acolher os fundamentos da inicial, no sentido de que a agravada não autorizou a publicação da biografia, deferiu a antecipação de tutela para condenar a agravante a não mais vender exemplares da biografia, bem como a recolher todos aqueles que já tivessem sido remetidos a pontos de venda e ainda não tivessem sido comprados no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$50 mil. Desta decisão, a agravada deseja recorrer pelos fundamentos a seguir delineados. E vai ser aqui, nos fundamentos jurídicos, que a gente vai utilizar nossos conhecimentos sobre direito civil, direito processual civil, direito do consumidor, enfim, tudo aquilo que for necessário conforme o enunciado da peça. A decisão agravada não merece prosperar, uma vez que não há em seus fundamentos probabilidade de direito pleiteado pela agravada. Então, a agravada, ela não tem direito. Isso porque é desnecessária a autorização prévia do biografado para o lançamento das biografias, o que está previsto nos artigos 20 e 21 do Código Civil, aos quais foi dada interpretação conforme a Constituição. Então, o biografado, ele não precisa autorizar a biografia que é feita em relação a ele. Nem os coadjuvantes daquela biografia também não precisam autorizar. Porém, se o autor da biografia proferir ofensas contra o biografado pode pedir indenização por danos morais. Mas só o fato da biografia existir, isso não exija indenização por danos morais, porque o biografado, ele não precisa autorizar, conforme artigos 20 e 21 do Código Civil. Além disso, a agravante exerceu regularmente o seu direito à liberdade de expressão. Direito este que é garantido pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 9. Ressalta, por fim, que a biografia traz apenas fatos verdadeiros sobre a agravada, que é pessoa notória ou pública. E aí, a gente vai para os pedidos. Diante do exposto, pede e requer a que seja atribuído o efeito suspensivo, né? A gente pediu o efeito suspensivo durante a peça, pede aqui na parte dos pedidos também. Então, que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, ou 1019, inciso 1º do CPC, tendo em vista o perigo de dano à agravante, caso a decisão continue a surtir efeitos, uma vez que a retirada dos exemplares de circulação, bem como a proibição de comercialização da obra que causaria grande prejuízo. Que o recurso seja conhecido e provido para a reforma da decisão, permitindo a comercialização da obra, que a agravada seja intimada para oferecer contrarrazões, prazo da contrarrazões 15 dias, igual ao prazo do recurso, nos termos do artigo 1019, inciso 2º do CPC. A juntada de comprovante de recolhimento de custas ou pedido de gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 e 99 do CPC, a condenação da agravada ao ônus da sucumbência, e aí a gente faz o fechamento. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB, número. Então, essa foi nossa aula sobre agravo de instrumento. Vimos nesse bloco a estrutura desse recurso,
Qualquer dúvida, deixem na plataforma que a gente tá aqui para ajudar vocês. Eu tô aqui na plataforma todos os dias, de olho nos estudos de vocês. E qualquer coisa, deixem aqui nos comentários. Beijos, até a próxima aula!